Bom dia, bom dia. Hoje é 8 de março, sexta-feira. E o tema do devocional de hoje vai ser: sua atitude e sua fé serão determinantes para o seu milagre. Mas, antes de tudo, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mulheres para as minhas mulheres ouvintes, mulheres de fé, mulheres de sabedoria, que estão aqui comigo diariamente, estão aqui partilhando da palavra de Deus diariamente, mulheres virtuosas. Feliz nosso dia, todos os dias. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no Salmos 77, a partir do 10. Diz o seguinte: pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como o nosso Deus? Eis o Deus que realiza maravilhas. Mostras o teu poder entre as nações. Com o teu braço forte, resgatastes teu povo, os descendentes de Jacó e José. Amém. Meus queridos, talvez, você tenha iniciado o dia de hoje, ou talvez tenha iniciado algum outro dia, ou talvez você tenha diariamente iniciado seus dias se perguntando: por que as coisas elas estão tão difíceis para mim? Quando que tudo isso vai terminar? Mas o Senhor, Ele tem algo para poder falar ao seu coração. Por mais que pareça contraditório, a estação pela qual você está passando é o melhor cenário para provar do milagre e do sobrenatural. Seria tão bom, se os milagres ocorressem instantaneamente, E Deus, Ele tem o poder para isso. Mas não funciona assim. Principalmente porque, se fosse comum, não seria milagre. Pois, os milagres eles acontecem quando nós menos esperamos. Os milagres eles acontecem em cenários improváveis, em cenários impossíveis. E, além disso, aquilo que nós chamamos de tempo de Deus, Deus chama de tratamento e processo de preparação. E com o tempo nós devemos aprender, que o tempo ele faz parte do processo e ele é tão importante quanto o milagre em si, porque ele nos prepara para poder vivenciar o milagre, ele nos amadurece, ele nos dá estrutura. E não se trata de Deus preparar o melhor, mas de o Pai saber o que é importante para nós naquela estação. E Deus, Ele quando está fazendo isso, quando Ele quando nós estamos passando por esse tempo de preparo, por esse tempo de espera, Ele não está sendo punitivo conosco, Ele está sendo cuidadoso. Já dei esse exemplo aqui diversas vezes, Deus, Ele é tão cuidadoso conosco que Ele sabe se nós estamos prontos, se nós estamos preparados para poder vivenciar milagres e experienciar milagres, se nós estamos preparados, fortalecidos para poder sermos canais de receber frutos grandes, pesados. E se tudo que nós precisamos foi entregue de uma única vez, imagina, será que a gente ia suportar? Será que a gente ia conseguir administrar?
será que a gente enxergaria isso de fato como um milagre? Será que isso realmente seria uma bênção em nossas vidas? Muitas vezes a gente pede muito para Deus, o milagre de Deus. Eu gostaria muito que minha empresa prosperasse muito, eu gostaria de ter muito dinheiro, eu gostaria de viajar muito. Mas e daí, em contrapartida, se Deus ele atende exatamente ao pé da letra, da forma como a gente está pedindo? Ok, ele vai fazer sua empresa prosperar, ele vai te dar muito dinheiro. Em contrapartida, você vai precisar de abdicar de tempo para você administrar essa empresa e para poder administrar esse dinheiro. E aí você vai ter que abrir mão de tempo com a sua família, com sua esposa, com os seus filhos. E realmente, né, vale. Entende o tanto que Deus ele é cuidadoso e o tanto que Deus ele é protetor? Ele sempre vai nos preparar, ele sempre vai nos estruturar para que nós possamos vivenciar e experienciar os milagres que ele tem para nós. Eu, né, em minha vida, eu tenho experimentado diversos milagres de Deus, né, ao longo dos meus 30 anos, e hoje eu consigo enxergar nitidamente que Deus, em todos eles, ele me preparou e ele preparou uma estrutura para que eu pudesse receber cada milagre no momento certo. E, né, às vezes, quando eu estou num momento de espera, quando eu estou passando por um processo, e não é fácil, meus queridos. Às vezes vocês me vêm falando, nossa, que evoluída, ela passa pelo processo tranquilamente. Não, passar pelo processo é difícil. Mas, né, hoje a forma de passar pelo processo ela é um pouco mais leve, porque eu consigo, né, ter uma maior sensibilidade de entender. Deus está querendo me ensinar isso, Deus está querendo isso daqui de mim aqui nesse momento. Deus está querendo mais fé de mim aqui nesse momento. Porque, meus queridos, sem fé, sem milagres. Quem já ouviu aquela frase, né? De academia, sem dor, sem ganhos. E no mundo espiritual é sem fé, sem milagres. Os milagres, eles vão nascer geralmente num cenário de crise, no cenário que tudo já está dizendo que não vai dar certo, que não vai acontecer, que aos olhos humanos não vai ter mais solução, que aos olhos humanos é improvável que aquilo aconteça naquele momento, naquela data. E é aí que Deus entra, é aí que Deus faz o extraordinário. Eu falo muito disso daqui, né, que Deus ele vai fazer tudo, menos a nossa parte. Então por isso que a gente tem que estar preparado para poder experienciar os nossos milagres. E o que é esse estar preparado, que é o caminhar em fé? É a gente já agir como se a gente já tivesse recebido o nosso milagre. Porque isso é uma resposta que a gente está dando a Deus já em ação de graças, uma confirmação de Deus. Eu sei que o Senhor vai realizar esse milagre em minha vida porque eu confio no Senhor, eu confio em Ti. Estar pronto já para o dia do milagre, né? Porque o de repente de Deus, ele acontece em dias comuns, ele vai acontecer numa segunda-feira de tarde. Então por isso que nós já precisamos estar preparados para poder vivenciar os nossos milagres. Então qual que é o cenário que você está vivendo hoje? Você está vivendo hoje um cenário desafiador? Se você hoje está vivendo um cenário de dor, um cenário improvável, você já tem, né, todos os pré-requisitos para poder desfrutar do milagre. Então creia, confie plenamente naquele que tudo pode fazer, que ele tem o prazer de abençoar você. Como eu disse, né, sem fé, sem milagres. E a fé é, né, acreditar sem ver. A fé é a certeza. A fé é a certeza daquilo que não se vê. E por que ela é a certeza daquilo que não se vê? Aquilo que os nossos olhos humanos não estão vendo, aquele cenário improvável, aquele cenário de crise, aquele cenário de desafio.
E aí quando você tem fé, aquele sentimento de acho que agora não tem jeito, mas eu tenho certeza absoluta que para Deus tem jeito, Deus vai fazer o extraordinário, Deus vai fazer o milagre e Ele vai fazer. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pelos meus familiares, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Pai, obrigado pelo meu pai, pelo meu esposo, pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, pelo nosso sustento. Pai, obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu que nós vivêssemos até aqui. Pai, no dia de hoje nós te clamamos. Aumente a nossa fé a cada dia mais. Nos fortaleça e nos prepara, Pai, para vivenciar os milagres que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que possamos dar os testemunhos de todos os milagres, de todos os extraordinários que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai. Pai, o Senhor sabe dos desejos que moram no coração de cada pessoa que está aqui nesse momento fazendo essa oração, Pai. O Senhor sabe dos milagres que cada um espera e que cada um necessita. O Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe dos anseios, o Senhor sabe das crises de cada um, Pai. Pai, faça o extraordinário, Pai, realiza um milagre, realiza um improvável, Pai, para que possamos ser canais de testemunho, para que possamos ser canais de inspiração, para que possamos ser o sal da terra, aonde, quando formos compartilhar e testemunhar os milagres que o Senhor fez para nossas vidas, que as pessoas das quais iremos compartilhar possam sair com mais sede de Ti, com mais sede da Tua palavra, com mais sede de se relacionar com Ti, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus. Tenham um dia muito abençoado. Tenham um dia muito abençoado a todas as minhas mulheres de fé que estão aqui comigo todos os dias. E que hoje seja um dia de boas notícias, que seja um dia de milagres, porque como eu disse, né, os milagres de Deus, o de repente de Deus, ele acontece em dias comuns. Hoje é um dia, apesar de ser o nosso dia, o Dia das Mulheres, mas é apenas uma sexta-feira, que seja um dia de realização de milagres, de extraordinário na sua vida. Esse desejo que está ardendo aí no seu coração, Deus já ouviu e Deus já está trabalhando para que ele aconteça. Então, já se prostre aos pés dele em ação de graças pela realização, porque ele já está realizando, porque ele já está fazendo. Amém?